Olá pessoal, eu estou aqui para dar uma dica, sobre esse tipo de coldre velado, com funcionamento um pouco diferente do que a gente conhece, tá certo? Um americano postou na internet um vídeo de um coldre com esse tipo de funcionamento. Eu achei bem interessante e quis comprar um aqui no Brasil. Como eu não consegui encontrar aqui no Brasil, eu tinha material em casa, e fiz um de tecido, Ripstop, esse tecido aqui. Entre uma camada e outra, eu sempre coloco aqui um plástico grosso para proteger a arma de suor, de água, Enfim, eu fiz ele apenas para avaliar esse funcionamento diferente desse coldre aqui, certo? Usei bastante, usei tanto até que, chegou a poer aqui esse viés que eu coloco para fazer o acabamento do coldre, Poeu para mostrar que eu realmente usei. E a minha avaliação foi muito boa desse tipo de funcionamento do coldre, tá certo? Ele tem a desvantagem de, depende da arma que você utilizar aqui, você tem que usar as duas mãos para ajudar a sacar a arma. Se a arma for fina, uma pistola slim, não precisa, mas se for mais grossa, você vai ter que usar as duas mãos. E aí vai demorar um pouco mais o saque, mas é coisa mínima, do que o coldre convencional. A desvantagem. A vantagem, você consegue dissimular muito bem a arma, certo? A arma fica bem escondida e você consegue ter um conforto muito grande com esse tipo de coldre. Então eu botei na balança e preferi aí o conforto que ele me proporciona e a dissimulação da minha arma, tá certo? Aí o que eu fiz? Eu resolvi fazer em couro. E a dica que eu dou aqui para vocês é como confeccionar ele em couro, tá certo? Primeiro você tem que comprar um couro flexível, Um couro que seja bem macio. Uma espessura adequada. Não pode ser muito fino, porque senão ele embola. Nem muito grosso, para não dificultar aí o funcionamento dele, tá certo? Então tem que ser uma espessura legal, tem que ter essa textura macia do couro, E para encontrar esse couro, como é que eu fiz? Todo mundo queria me vender só pele do couro, uma pele de um animal inteiro, E aí eu falei, não, só quero um pedaço. Então foi difícil encontrar quem vendesse pedaço aqui na minha região, mas eu encontrei. Eu paguei R$ 25 o metro. Eu fiz esse coldre, ainda sobrou esse pedaço aqui, Sobrou mais um pedaço que eu consigo fazer outro coldre com esse pedaço, Então, com 1 metro de couro, R$ 25, você faz 2 coldres. Vai sair por R$ 12,50, Bem, deixa eu falar aqui algumas dicas para quem for fazer não passar a dificuldade que eu tive, Primeiro, na máquina de costura fica difícil costurar no ponto reto. A minha máquina de costura, que é a máquina de costureira normal, Então eu tive que usar um ponto decorativo aqui, na máquina para fazer essa costura. No início eu achei que ia ficar feio, mas depois eu até que gostei aqui desse ponto. Porque o ponto reto, costura reta, na minha máquina, ele ficava com o ponto bem feito aqui e do outro lado ficava frouxo. Mesmo que eu regulasse na bobina, ele continuava frouxo. Então eu optei em fazer um ponto decorativo. Aqui, para não enfeitar demais, eu fiz o reto. Mas como é que eu tive que fazer? Fiz na mão, Eu peguei a agulha,
de máquina de costura, um alicate, furava, a linha passava aqui, eu pegava a linha, puxava a agulha, ia furando ponto a ponto até fazer toda essa costura aqui. Então essas são as dicas que eu dou. A outra coisa, a dica importante é o seguinte: essa parte aqui, essa placa, você vê que está grossa. Eu dobrei o couro em 2 vezes e aqui eu coloquei uma chapa de metal para 2 finalidades. Primeiro, para o imã agarrar nela. Segunda, para dar estabilidade no cinto. Quando você colocar no cinto isso aqui, se não tiver essa placa de ferro, isso aqui não for grosso, o peso da arma faz com que isso aqui gire e atrapalhe o funcionamento. Fica ruim. Então tem que ter essa placa, tem que ficar grosso, para dar estabilidade quando você colocar no cinto. E quando você puxar essa ponta aqui para a arma sair, tá certo? Então isso aqui é importante. Essa dica que eu dei, que eu estou dando, é bom que vocês não passem aí a dificuldade que eu passei. Eu tive que refazer, tá certo? Como é que funciona isso aqui? Ó? A arma fica aqui. Isso aqui fica preso no cinto. Esse espaço aqui aberto é porque aqui vai ficar uma presilha da calça. Então fica assim. Isso aqui fica em cima, parecendo um porta-celular, tá certo? Quando você puxa isso aqui está preso no cinto, você puxa, a arma aparece. Você vai e esconde a arma novamente. Esse é o funcionamento. Tá certo? Eu, quando fiz esse coldre, eu fotografei passo a passo o que eu fui fazendo, né? As etapas. E eu vou colocar no final desse vídeo, né, as fotos passo a passo para dar noção de como é que se faz esse coldre. Né? Mais as dicas que eu dei agora do imã, da placa de aço, da costura. Outra coisa, eu costurei e colei, tá? Com cola de sapateiro, aquela cola de contato. Então primeiro eu colei, secou, depois eu costurei. Bom, agora eu vou utilizar esse coldre aqui na cintura e vou sacar ele algumas vezes para vocês terem a noção de como funciona no corpo, tá ok? Revólver. Pistola compacta. Aqui que eu falei, na pistola tem que ajudar um pouco com a mão, ó. Pistola grande.
Faz assim. Por fora.